Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, estamos mais uma vez com o programa Novo Alvorecer e hoje estudaremos a lição da Escola Bíblica Dominical, a mordomia do cuidado com a terra. Você é o nosso convidado a estar conosco durante esse tempo onde vamos falar da Palavra de Deus. Voltamos já já, não saia daí. Pois bem, mais uma vez estamos com a nossa Escola Bíblica Dominical, estudo dessa escola, e mais uma vez estamos com os nossos professores. Sebastião Ferreira, presbítero, obreiro na casa do Senhor, e o nosso professor Joás. Estamos aí. Joás Inácio, é um prazer tê-los conosco. Pois bem, a lição de hoje vai falar sobre o cuidado com a terra. O texto áureo está no Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A verdade prática, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30. Introdução. Nesta lição, estudaremos a vocação do ser humano para ser um mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou esse planeta aos nossos cuidados. Por isso, faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Queridos, estamos falando aí da obrigação do cristão com o meio ambiente. O homem tem uma responsabilidade, né, de cuidar. Não era só Adão que tinha essa responsabilidade, né? Nós, como filhos de Adão, herdamos essa responsabilidade, cuidar do nosso ambiente onde a gente vive, onde a gente cultiva e tira o nosso alimento dele, né? A gente deve cuidar bem da terra, porque a terra, como nós, é um organismo vivo também, né? A gente percebe isso, né? Você lança uma semente lá e daqui a pouco tem um ser vivo ali, né? Então a gente tem que cuidar bem. Só uma breve introdução, Joás. Nós vimos aí bem no período da lei, quando Deus instituiu o povo, colocou o povo de Israel em Canaã. Foram várias orientações com relação à própria terra, né, Tião? O cuidado com a terra. Creio que negligenciar o cuidado com a terra traz sérios prejuízos para o ser humano em si. E hoje nós temos visto aí como o ser humano está degradando o meio ambiente. Parece que ele não está preocupado com as futuras gerações que virão. Por quê? Ele está, nesse exato momento, destruindo o meio ambiente em qual está inserido. E é interessante, há duas teorias, né, muito, vamos falar assim, discutida em relação ao Gênesis, a teoria, o criacionismo, que nós defendemos e assim ensinamos, e também a teoria do Charles Darwin, que é a evolução. Interessante que o princípio da evolução parte do desorganizado para o organizado, enquanto que o criacionismo parte do organizado para o desorganizado. Então só aí nós vemos a manutenção de Deus e até mesmo instituiu o homem para cuidar dessa terra que ele criou. E ele criou a terra perfeita. E nós, por falta de zelo, estamos comprometendo aí com o meio ambiente. Até a teoria do Big Bang, que é a explosão, caminha do desorganizado para o organizado, que aconteceu a explosão, e ali liberou muita energia, e aí as coisas foram se aglomerando, formou todo esse universo. E nós sabemos que a coisa começou bem organizada, e agora caminha para a desorganização que nós estamos vendo aí, na atual situação do planeta. Mais uma vez nós vemos a existência de Deus desde a eternidade. Perfeito. Interessante, né, que em toda a sabedoria antiga, né, não é só a cultura judaica, né, que os cristãos herdaram muita coisa, né? Mas a sabedoria dos antigos, das civilizações mais antigas, todas admitem um universo criado por um ser supremo e criado com palavra, o cosmos, né? O universo,
O universo, no nosso latim, né, que a gente está mais familiarizado, é uma palavra, né, um verso. Né? Então, isso tudo foi criado por palavra. Né? E está escrito isso no Gênesis. Né? Perfeito. Olha bem, dentro do que nós falamos aqui na introdução, nós já falamos então do mordomo da terra e também da terra habitável. Deus criou o homem e colocou na terra. Né? Plantou o jardim do Éden, colocou esse homem lá para lavrar, para cuidar e trabalhar. O trabalho veio bem antes do casamento, né? Perfeito. Ok. Dentro do nosso capítulo 2, nós vamos falar o seguinte: Deus concedeu a terra aos homens. O Salmo 24, o salmista falou no Salmo 24, versículos 1, né? Versículo 1 a seguir, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ou seja, os 8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes hoje que está na terra, a responsabilidade de todos é cuidar dessa terra que Deus havia criado. E lembrando que a terra não é nossa, a terra é do Senhor. E nós somos o quê? Mordomos. Mordomos, ou seja, nós somos administradores. Se somos administradores de algo que não é nosso, temos que redobrar o que é a nossa responsabilidade. Porque a Bíblia não tem contradição, né? Ao contrário do que alguns andam pregando aí hoje em dia. Né? Se o salmista no Salmo 24 está dizendo que a terra toda é do Senhor, né? Por que no Salmo 115 ele está dizendo que Deus deu a filhos dos homens? Né? Deus deu nesse sentido, para ele cuidar. Está explícito isso em todo o texto bíblico. Né? Deus entrega a Adão a responsabilidade do cuidado da terra. Então não é que ele entregou o domínio total da terra para Adão. Adão não tem controle sobre translação, rotação, sobre era, sobre nada. Né? Ele tem controle sobre o cuidado da terra. Ele tem a responsabilidade de cuidar, de zelar por aquilo que Deus colocou na mão dele. Ou seja, Deus é o mantenedor de tudo. A prova é tanto que o próprio Jó falou, né? No saí do ventre da minha mãe e no... Para lá voltarei. Ou seja, veio sem nada e volta... Sem nada. O período de existência dele na terra, não só dele, de todos os homens, é a mordomia, a manutenção por essa terra que é do Senhor. Isso. Ok. A natureza é uma dádiva da graça de Deus. Ou seja, a responsabilidade nossa também é cuidar da natureza, do meio ambiente. O cultivo das árvores, da oxigenação e por aí vai, né? Ele cita até o Atos 17, 25, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quem é que faz isso? Deus. O próprio Deus. E aí vem a missão de governar a terra. Hoje a gente vê que o homem Deus deu essa missão a ele de governar a terra, de dominar a terra. Né? Ele ser o administrador, né? Exatamente. O mordomo, né, chama? Mordomo, que é o oikonomos, né, que vem de... São duas palavras gregas, que é oikos, que é casa, e nomos, que é lei, o governo. Então, cabe ao homem o quê? Governar, administrar bem essa casa. Verdade. O Jorge já falou da palavra cosmo, bem no início, né? E o próximo tópico, nós vamos falar sobre o homem e sua relação com a terra. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta. Lembrando a você que essa lição ela é estudada todos os domingos, de 8 da manhã às 10. E você é o nosso convidado especial a estar conosco em qualquer domingo que você sentir desejo no coração. A nossa igreja está situada na Rua Princesa Isabel, número 52, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, o homem e sua relação com a terra. Nós vamos estudar alguns assuntos aqui que vai mexer com bastante coisa aqui, né? Por exemplo, a terra antes do homem. Os 5 primeiros dias da criação, Tião. Muita coisa não está claro para nós. Claro que Moisés, ao escrever o livro do Gênesis, ele foi muito sintético na sua narrativa. Mas você pode ver que, mesmo aqui na citação do primeiro ponto aqui, ele diz o seguinte: toda a terra do campo ainda não estava na terra, por ocasião da criação, antes de ser colocado o homem na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava,
porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, provavelmente que assim que Deus criou toda a vegetação, logo em seguida ele coloca o homem para cuidar disso que ele criou. Deus é muito organizado, né? Ou seja, ele foi fazendo isso de acordo com a necessidade para tal, né? Criou o jardim, depois foi criando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, e aí formou o homem, colocou o homem para cuidar desse jardim, né? A terra depois da criação do homem. Interessante, Joás, que o Tião falou um negócio muito interessante, que os 6 primeiros capítulos da Bíblia, que Moisés sintetizou, ele sintetizou, ele fez um complexo ali, desde a criação até a queda, até o dilúvio. Até o dilúvio. Capítulo 1º, 2º, 3º, até o capítulo 6º do Gênesis, ele falou da criação até o dilúvio. Ou seja, ele falou do que era perfeito até a degradação da raça humana. Aqui, então, nós vamos falar um pouco sobre a terra depois da criação do homem. Você vê que logo no começo aí você vê a vocação do homem para cuidar da terra, né? Se não brotou nada antes do homem estar lá, ele está dizendo no texto que não brotou porque o homem não estava lá para cuidar ainda, né? Então, tanto essa vegetação, esse produto da terra todo era vocacionado para o homem, quanto o homem era vocacionado para cuidar disso tudo aí. Um feito por outro, né? Então, Deus já tinha no seu plano, né, já tudo, parece que o homem estava ali sim, né, no centro daquilo que Deus queria para o planeta, né, para esse meio ambiente nosso. Olha bem, o terceiro tópico aí, nós vamos falar da terra depois da queda. Vamos só refletir um pouco. Vamos falar dessa terra quando Deus criou, fez o processo do Gênesis 1 e 2 ali. O Gênesis 1, né, na verdade, a criação até o 5º dia. Depois, quando Deus cria o homem no 6º dia. E aí nós vemos 2 etapas. Primeiro, a terra antes do homem, a terra com o homem e a terra depois da queda, depois do Gênesis 3. Vamos falar assim. Essa terra, depois da queda, ela sofreu várias alterações. Exatamente por causa do pecado. Creio eu que a terra, quando Deus a criou aqui, antes do capítulo 3, a terra era perfeita. Creio eu que toda a natureza, ela funcionava numa harmonia perfeita. Quando o homem peca contra Deus, você pode ver o seguinte, o homem não foi amaldiçoado. Nisso eu já vejo a misericórdia do Senhor. Quem que foi amaldiçoado? A terra. Interessante que o homem não sofreu a maldição. Ele sofreu consequências do pecado, mas Deus não amaldiçoou o homem diretamente. Mas a terra, sim, ela sofreu maldição. E aí veio a consequência. E foi trágica, né? Trágico. Trágico. Sofremos até hoje, né? Perfeito. Paulo falou que o salário do pecado é a morte. E um texto de Romanos 3:23 fala que todos pecaram. Ninguém foi excluso desse. Destituídos estão da glória de Deus. Só a graça, né? Só a graça. Nosso capítulo 4 da nossa lição, a mordomia do meio ambiente. A falha do homem na mordomia da terra. É o primeiro tópico. Ou seja, o homem está deixando a desejar com relação a essa mordomia, a esse serviço em relação à manutenção do nosso meio ambiente. E isso em todos os continentes. Não é só aqui no nosso Brasil, isso é em todos os continentes. O homem está... o fato do capitalismo tem deixado tem explorado muito e tem comprometido muito com essa manutenção da terra, né? E o que eu vejo, pastor Gilberto, que quanto mais o homem se distancia do seu Criador, mais ele destrói o meio ambiente. Você pode ver. Olha a Índia para você ver. Um país altamente idólatra. Como aquele país degrada o meio ambiente. É coisa assustadora quando você contempla filmagens ali do interior da Índia, os rios altamente poluídos. Então, quanto mais o homem distancia do seu Criador, mais este homem ele destrói a natureza criada pelo seu Criador. Boa lembrança, Tião, porque na lei, ainda voltando à instituição da lei, a lei ela está desde Êxodo 19 até Levítico 22, por ali afora. É um compêndio enorme, né, Joás? E Deus havia falado na lei da semeadura, lá no Antigo Testamento,
que chegaria um certo tempo que o homem poderia plantar durante um período e depois ele tinha que ter um ano de descanso para a terra. A terra produzia mais. Que era o ano sabático. O ano sabático. Então, o sexto ano ali, né, a terra produzia para mais 3 anos. Eles não precisavam nem esquentar a cabeça assim com a não manutenção dessa terra. Ou seja, Deus cuidava dos mínimos, cuida até hoje dos mínimos detalhes. E hoje eles não dão descanso à terra, coisa que no passado eles davam. Hoje eles querem aproveitar o máximo da natureza e, em função disso, que a degradação está aí. Você vê como que a terra, nisso que o Gilberto está falando, como que ela é mesmo um organismo vivo, né? E feito por Deus para gerar vida, né? A terra é incompatível com a morte, né? Por isso houve a maldição da terra, porque com o pecado veio o salário, que é a morte, né? Então, a morte trouxe maldição para a terra. Você vê Deus questionando Caim por causa do sangue de Abel que estava clamando da terra, né? Então, a terra está viva, tem sangue clamando lá, né? Você vê em Deuteronômio 21, né, uma situação que até a lei que Pilatos né, se apropriou dela para fazer o que fez, né, para se eximir da culpa, né, para lavar as mãos, né, Deuteronômio 21, ali é uma situação de maldição da terra. Nessa terra que vocês vão possuir, você chegar lá e se deparar com um morto, alguém que foi assassinado, não sabe quem matou, né, não é só para se livrar do cadáver, não, você tem que pegar, aí tem todo um ritual, que até o verso 9 é descrito esse ritual, né? E no verso 8, me parece, tem o lavar as mãos. Você lava a mão e declara, né? O povo todo declara, nós não derramamos esse sangue, né? Para a maldição não vir sobre a terra por causa daquela morte. Então a terra é incompatível com a morte. E o que a gente tem feito o tempo todo é matar, destruir, né? A natureza. Na pior das hipóteses, né, a gente mata o outro, né? Mas a gente está destruindo a natureza em si o tempo todo. Então a gente está gerando morte, uma coisa que foi feita para gerar vida, né? E interessante que o homem é um ser dotado de inteligência, é um ser racional, e algumas atitudes faz desse homem um ser irracional. Essa falta de manutenção, isso compromete toda a raça humana. Algumas atitudes impensadas, né? Como Verdade. o Joás falou do caso do Pilatos lavando a mão, e o povo clamava, o sangue dele caia sobre nós. Olha só. Então, e eles receberam logo depois o quê? A punição, né? A punição. Verdade. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o último bloco desse programa e queremos lembrá-lo que toda lição é estudada aos domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado a estar nas nossas igrejas, ok? Estamos falando da mordomia do meio ambiente e tem um tópico aqui que eu gostaria de trabalhar esse tópico melhor. A falha do homem na mordomia da terra. Olha o que o escritor nos deixou aqui. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. Na teoria é muito bonito, mas na prática é totalmente diferente, né? No Brasil eles não fazem isso. O correto, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, tem uma ministra que sempre bate nessa mesma tecla, que é possível nós explorarmos a Amazônia sem destruí-la, tirando dela muitos recursos para o meio farmacêutico, pois a Amazônia tem uma riqueza incalculável. Podemos fazer isso, mas na prática isso não acontece, pastor Gilberto. O que eles estão fazendo é o quê? Destruindo esse lugar que pode ser sustentado. Interessante, Tião. Eu li uma matéria há pouco tempo sobre o Mar Morto. Está lá naquela mediação ali do Oriente Médio, né? Sim. O Mar Morto, de vida, não tem nada no Mar Morto.
Mas quando a gente olha as riquezas minerais do Mar Morto, há um tempo atrás, essa matéria é de uns 10 anos, né? Eu li ela recente, mas essa pesquisa é de uns 10 anos mais ou menos. Mais de 3 trilhões de dólares no Mar Morto de sais minerais. É incrível isso. Ou seja, é um lugar que está sendo explorado, mas mantém a tradição, mantém a cultura. Coisa diferente de nós hoje, vamos dizer assim, latino-americano. É interessante falar dessa falha do homem, principalmente desse desenvolvimento sustentável. Alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, falam muito desse desenvolvimento sustentável. Mas eles tiraram a produção de lá e levaram para outros países, ou seja, a culpa fica em outros países. E há um senso comum também de que, me parece equivocado, né, de que o que destrói a natureza é o progresso. Você acabou de citar aí o Mar Morto. Não, dá para você progredir sem destruir. Né? É possível. Né? É possível progredir, evoluir sem destruir a natureza. Né? Então, parece um senso comum equivocado, porque se esse progresso que parece que está interligado, né, com a destruição da natureza, não é bem assim. Né? O que acontece, o que destrói a natureza é o distanciamento de Deus, né, por causa de outros deuses, como o ouro, a prata, né? O caso da Amazônia é esse. A ganância, né? Tem muitas, até ONGs que às vezes investem, né, na Amazônia, não estão preocupados com mato, nada. Porque você vai ver de onde vem, né, lá está tudo destruído. Eles estão preocupados com a nossa mata amazônica? Não está. Eles estão querendo ouro, estão querendo a prata, o nióbio e outras coisas. Né? O nióbio principalmente. A prova é tanta dessa questão do desenvolvimento sustentável, dessa preocupação. A gente vê essa preocupação das ONGs, esses países europeus querendo dar pitaco no que é feito por aqui, mas já viram eles plantar alguma árvore na Amazônia? Nenhuma. Ou seja, só exploração. O que eles estão fazendo lá? Só exploração. Então a manutenção disso é responsabilidade nossa, e nós devemos brigar por isso também. Isso é bíblico. Perfeito. Outra coisa também que muitas vezes nós estamos preocupados eles estão preocupados muito com a Amazônia, com Mato Grosso, Pará, que nós esquecemos da nossa cidade. Por exemplo, aqui em Caratinga, nós temos o rio Caratinga altamente degradado. O tanto de poluição que eles jogam dentro do rio, estão preocupados com o rio Caratinga? Recuperar a bacia do rio Caratinga? As nascentes, né? As nascentes do rio Caratinga? E as queimadas? Sem falar nas queimadas. Então, no geral, o povo não está preocupado com o meio ambiente que o Senhor colocou aos nossos cuidados. E vamos sofrer as consequências por isso. Eu penso que será das futuras gerações, né? Nossos filhos. O tempo de chuva está chegando aí, a gente vê, né, o que acontece nos tempos chuvosos, nas grandes cidades e até em cidades como Caratinga, né? Os alagamentos. Esse alagamento todo é por causa do papel de bala, por causa da embalagem que é jogada de qualquer jeito, em qualquer lugar. Né? Ninguém se preocupa com cuidar. Olha bem, nós falamos até agora da falha do homem e também da degradação da terra. Mas o autor também deixa uma ressalva muito interessante para a gente aqui com relação à restauração dessa terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, ou seja, não pela vontade de Deus, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, a responsabilidade inteiramente do homem. Perfeito. Né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. Quando acontecerá esse dia? Com certeza, após a volta do Senhor Jesus, que 7 anos da bodas do Cordeiro, e ele voltar para implantar o seu reino aqui na terra, o milênio, creio eu que sob o governo do Senhor Jesus, toda essa terra aqui vai ser restaurada. Até porque, se você prestar atenção no Romanos 8:20, ele diz que a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade aqui seria o quê? Inutilidade. A terra se tornou inútil devido ao quê? Ao pecado do homem. Mas quando o Senhor Jesus vier para instalar aqui nessa terra o seu reino milenar, sob o seu governo,
o Senhor Jesus vai mudar completamente a realidade do nosso planeta. Vai começar um novo recomeço para essa terra, né, tio, na verdade. Com certeza. Né? E a completude disso aí, Pedro, quando escreve a sua carta, a sua epístola, ele fala que os céus e a terra passará por uma transformação. Isso já no estágio final, né? Sim. Lá depois do juízo final e tudo mais. É interessante que nós observamos a terra, então, a terra no processo de criação, o homem formado e posto nessa terra, o homem antes da queda, o homem depois da queda, os dias atuais e a recomposição dessa terra. Restauração. Deus vai restaurar isso tudo, né? Verdade. E toda a criação aguarda com expectativa Com ardente. gemidos, né? A manifestação. É interessante, mas quando a gente estuda uma lição dessa, parece assim, gente, mas falar da terra e a manutenção e etc., mas a gente vê o cuidado de Deus até mesmo com a própria terra, onde nós estamos, nós seres humanos, estamos instalados até o glorioso dia, né? Inclusive, pastor Gilberto, Deus cria a terra perfeita, harmonicamente, depois o homem peca essa terra, vamos dizer, o homem destrói essa terra, o lar dele, depois entra a pessoa de Cristo Jesus, restaurando essa terra novamente. Verdade. Pois bem, chegamos ao final de mais uma lição, queremos agradecer de todo o nosso coração e convidamos mais uma vez a todos vocês a estarem conosco em uma das nossas igrejas, Assembleia de Deus, de 8 da manhã às 10 no domingo, quando estudaremos na íntegra essa lição. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.